Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 4, Módulo 3, Os Vícios e as Virtudes. Roteiro 2, Os Vícios e as Paixões. Neste roteiro, nós vamos estudar sobre o que é um vício e o que é uma paixão. Vamos também compreender, à luz da doutrina espírita, como podemos agir para prevenir e para erradicar os vícios e as paixões. Os vícios e as paixões decorrem da nossa indigência espiritual. Demonstram um estado de ignorância espiritual que ainda vivemos, com o qual nos comprazemos às vezes. Modificar para melhor exige esforço e dedicação dia após dia, aprendendo a agir com equilíbrio, para que a felicidade não se transforme em um ideal inatingível. É o que esclarece o espírito Hahnemann. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Sabemos, contudo, que o espírito pode libertar-se de todos os vícios e paixões que possua, caso realmente queira. Nesse sentido, enfatiza Emmanuel que é necessário adquirir conhecimentos sobre as normas que regem os usos e os abusos, permitindo assim que a criatura humana se situe plenamente dentro do processo de melhoria espiritual. Percebemos então que os vícios e as paixões, eles têm relação direta com nossa imperfeição, nossa inferioridade espiritual. Ou seja, atrelar-se aos vícios e às paixões está relacionado à nossa inferioridade. Portanto, a todos nós é possível superar, vencer os vícios e as paixões. Só que para isso é necessário um esforço individual na busca do seu aprimoramento, na busca da sua evolução. Assim, as virtudes e os vícios são inerentes ao espírito. Enquanto as virtudes elas nos direcionam para a luz, os vícios nos direcionam para as sombras. Portanto, podemos exercer dentro do livre-arbítrio a escolha de caminhar para a luz, vencendo os nossos vícios e fazendo crescer em nós as virtudes, ou estacionar e, com isso, deixar de evoluir, deixar de superar os vícios que nos atrasam a várias encarnações. Outro ponto importante é que, se nós imaginarmos que ao homem não era possível vencer os vícios e as paixões, estaríamos negando a lei do progresso. A lei do progresso, ela diz que tudo na criação divina é feito para evoluir e para progredir. E se os vícios e as paixões, elas são o nosso lado da sombra, o nosso lado da imperfeição, obviamente é possível resistir a elas, é possível transcender aos vícios e às paixões e, com isso, evoluir. Tópico 1, vício. A palavra vício, do latim vitium, é falha ou defeito. Apresenta vários significados no dicionário, mas no que diz respeito aos vícios humanos, podemos considerar como sendo uma imperfeição grave, disposição natural para praticar o mal e cometer ações contrárias à moral, tendência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável, capaz de realizar algo indecoroso, nocivo e ou censurável. O vício passa a ser encarado como problema quando associado a qualquer tipo de dependência orgânica, psicossocial ou mista. A filosofia conceitua vício como tudo que faz oposição às virtudes. Segundo o conceito aristotélico e dos estoicos, de virtude como hábito racional de conduta, o vício é um hábito ou uma disposição irracional. Podemos então dizer que vício é uma imperfeição grave. É uma predisposição à prática do mal ou à prática de condutas contrárias à moral. O vício não necessariamente ele está relacionado a uma dependência, mas ele pode levar a uma dependência, ou seja, o indivíduo ele passar a praticar aquela conduta, aquela ação reiteradamente e não conseguir se desvincular daquela ação, denotando aí uma profundidade maior de gravidade e de contrariedade à virtude, contrariedade à moral. Portanto, o vício
é tudo aquilo que denota o nosso afastamento das condutas que são boas, das condutas que nos dignificam. Significa apagar as nossas virtudes e deixar vigorar, deixar manter em nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, e nós fazemos isso de uma maneira continuada, de uma maneira persistente. A doutrina espírita analisa a questão do vício de forma mais abrangente, considerando as aquisições do espírito imortal, que existe, pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. Considera que as más tendências, citadas nos compêndios médicos e filosóficos, resultam de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano na existência atual e nas passadas, e sempre decorrentes do seu nível de evolução moral e intelectual. Como o espírito evolui em cada experiência reencarnatória e no plano espiritual, as más tendências são substituídas pelas boas, de forma que o homem vicioso de hoje será o virtuoso de amanhã. Os espíritos orientadores da codificação espírita analisam que uma sociedade só pode ser considerada efetivamente civilizada quando o seu desenvolvimento moral supera, ou no mínimo iguala, o progresso da inteligência, pois, como afirma Kardec, à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Para a doutrina espírita, então, os vícios são as más tendências do espírito. Assim entendido, o espírito enquanto indivíduo imortal, que transcende a morte. Essas más experiências, essas más condutas, esses maus comportamentos, eles são reiterados dada a inferioridade do espírito, que a cada encarnação ele acaba cometendo os mesmos equívocos, mas também o espírito evolui. E conforme ele vai passando pelas existências carnais, ele vai se libertando dessas situações, desses comportamentos reiterados negativos. E com isso, o indivíduo, o espírito, ele vai transcendendo da inferioridade para a superioridade, da escuridão para a luz. Essa jornada evolutiva do espírito é que fica marcada por esse desafio de vencer as más tendências, que seriam exatamente esses vícios de conduta, esses vícios contrários à moral que o espírito carrega em si em razão da sua inferioridade. O ideal seria que o crescimento intelectual acompanhasse o moral, mas parece que há uma tendência humana de, primeiro, progredir intelectualmente e só depois ocorrer a transformação moral com o desenvolvimento de virtudes. É interessante notar que, na jornada do espírito e da coletividade, ou seja, da própria humanidade, da civilização, a evolução do conhecimento, a evolução científica, ela é maior do que a evolução moral. E por isso que nós vemos os vícios permanecendo nas sociedades, justamente porque o avanço do conhecimento ele é muito maior do que o avanço moral. Mas como a lei divina é infalível e como Jesus veio exatamente para nos indicar o caminho, esse avanço moral ele vai acontecer, não no mesmo ritmo do avanço intelectual. Esse avanço intelectual, muitas vezes, ele faz potencializar, inclusive, os aspectos viciosos, justamente porque o homem acaba se ligando mais à matéria e, portanto, fica mais suscetível às suas inferioridades e aos vícios que ele carrega intrínsecos em si, diante da sua condição espiritual pouco evoluída. Mas a marcha evolutiva é inexorável e, por isso, o espírito ele vai avançando e vai se libertando das sombras que ainda o arrastam nos vícios e levam à dor e ao sofrimento. Tópico 2. Paixão. Paixão é um sentimento intenso que ofusca a razão. A pessoa dominada pela paixão revela sinais físicos e psicológicos de tensão emocional, espécie de estado febril, que lhe oblitera parcial ou totalmente a autonomia ou escolhas racionais. Existindo o controle das paixões, estas até funcionam como estímulo à melhoria moral e intelectual. Entretanto, em sentido oposto, se a razão não impõe sua vontade, é fácil o indivíduo perder o controle emocional, desarmonizando-se espiritualmente,
situação que pode arrastá-lo aos vícios ou a comportamentos nocivos. Ensinam os espíritos iluminados que as paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. Podemos conceituar, então, a paixão como um sentimento intenso, e esse sentimento intenso acaba nos impedindo de compreender ou de perceber a realidade. Por isso, a paixão ela precisa ser ponderada com a razão. A paixão controlada, ela é até positiva, porque o indivíduo usa esse estímulo que ele tem para agir positivamente em direção a algo que o vai enobrecer, que o vai evoluir. Mas a paixão descontrolada, aquela paixão que não consegue ser domada pela razão, ela faz com que o indivíduo ele fique cego, ele se perca e ele seja levado pelos impulsos, seja levado pelo arrebatamento da paixão e com isso ele venha a causar perigo para si e para outros através de suas escolhas equivocadas, escolhas que vão levar aos vícios, vão levar às condutas que são relacionadas ao mal, são relacionadas às sombras. A paixão, como a espiritualidade diz muito bem, é como um cavalo. Um cavalo bem treinado, bem domado, ele é muito útil. Agora, um cavalo que não é domado, ele causa destruição e causa dor. E da mesma forma é a paixão. Precisamos, então, trazer a razão para que ela seja o treinador da nossa paixão, da nossa impulsividade. A paixão descontrolada leva à impulsividade, que leva aos equívocos e ao sofrimento. Para administrar os impulsos dominadores da paixão, é imprescindível o uso da razão, que deve ser mantida sob o firme controle da vontade. Segundo Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias do instinto. Podemos dizer, então, que a paixão é um desejo, uma necessidade muito forte. Esse desejo, essa necessidade forte, ela pode ser usada positivamente, ou seja, ela pode funcionar como um estímulo para que o homem tome boas ações. Mas a paixão, quando ela controla o homem e quando ela faz o homem se arrastar para situações equivocadas, ela, então, é um mal. A única forma de vencer a paixão é justamente aliá-la à razão e entender que aquele sentimento, aquela necessidade, está atrelada a uma necessidade do espírito e que, se bem direcionada, pode ser um impulsionador de evolução para o homem e para a humanidade. Agora, a paixão sem a razão, ela faz com que o homem tome decisões e faça escolhas muito mais impulsionado pelo seu instinto do que propriamente por um sentimento nobre, do que propriamente pela razão. E quando ele age instintivamente, ele faz aparecer aquilo que há de mais inferior nele. Por isso, a necessidade de se observar com cuidado a paixão. Não que se vá se demonizar, vá se dizer que toda paixão é negativa. O que é negativo é a forma como o homem lidar com esse desejo que ele tem, com esse sentimento intenso que ele tem, que é a paixão por algo ou por alguém. Esse sentimento intenso ele precisa ser canalizado racionalmente para ações que vão dignificar o homem. Tópico 3. Prevenção e controle dos vícios e paixões inferiores. No combate aos vícios e paixões, é importante manter-se vigilante, emitindo pensamentos relacionados ao bem, neutralizadores das consequências indesejáveis decorrentes dos processos viciosos, sérios obstáculos ao progresso intelectual e moral do espírito. Para tanto, recomenda-se observar medidas de prevenção e controle. 3.1. Medidas de prevenção. Em qualquer processo educativo, a prevenção é sempre a melhor medida. Evitar o mal e incorporar hábitos saudáveis à existência é caminho seguro.
Contudo, não basta desejar ser bom. É preciso trabalhar incessantemente para que o bem integre definitivamente o comportamento. Perante a imperfeição que nos caracteriza ainda, o espírito refletimos tendências instintivas mal-sucedidas, adquiridas em existências pretéritas ou na presente reencarnação. Para lidar, então, com os vícios e as paixões, é imprescindível que o homem adote medidas preventivas, ou seja, medidas que vão impedir que os vícios eles se manifestem ou que as paixões dominem o homem. Além disso, é importante também buscar as medidas relacionadas ao combate aos vícios e às paixões quando eles já se instalaram. Então, é preciso diferenciar as medidas preventivas das medidas de combate aos vícios e às paixões. E olhando sobre o aspecto preventivo, é preciso a gente lembrar que o homem, que o espírito, carrega em si as suas imperfeições, as suas tendências negativas que ele traz de vidas passadas ou que ele constrói, ou que ele consolida nessa própria existência. Então, o primeiro passo de prevenção é entender e perceber quais são aqueles comportamentos que eu trago, que são intrínsecos à minha essência e que, portanto, se eles se manifestarem, eles vão me fazer caminhar no sentido do mal, no sentido das sombras. Porque aí eu vou iniciar um processo preventivo para que esses meus comportamentos não se instalem ou não se manifestem. Daí os espíritos superiores afirmarem: os maus pendores naturais são resquícios das imperfeições de que o espírito ainda não se despojou. São também indícios das faltas que cometeu. O verdadeiro pecado original. Em cada existência, tem ele que se lavar de algumas impurezas. Nessa situação, é preciso investir nos critérios educativos. Educação que começa no lar, se estende na escola e se completa na vida em sociedade. Entretanto, para que a prevenção atinja seus verdadeiros fins, que é a melhoria do ser humano, é necessário que esteja fundamentada em orientações morais. A orientação correta, promovida pela educação, pouco vale se não existir a vontade sincera do ser humano em educar-se. É preciso que a pessoa se esforce cotidianamente para renovar a própria atitude mental, fixando em si mesmo comportamentos alinhados com o bem. No aspecto preventivo, então, a observação a respeito de nós mesmos, o autoconhecimento, é a chave para a prevenção dos vícios e paixões. Todos nós carregamos em nós os resquícios, as reminiscências dos nossos erros do passado e que podem se manifestar nessa jornada encarnatória. E percebendo aonde nós falhamos mais, nós saberemos onde falhamos no passado. E compreenderemos também aonde precisamos instalar a razão para que ela faça o controle desses sentimentos negativos que podem levar aos vícios e às paixões. E fazendo esse controle, permita que nós nos organizemos, nós nos melhoremos para trilhar a jornada e o caminho do bem, vencendo, ou melhor, prevenindo a ocorrência dos vícios e das paixões. Tópico 3.2. Medidas de controle. As medidas de controle variam conforme a gravidade dos vícios e das paixões, mas a utilização delas implica sacrifício e disciplina por parte dos envolvidos. A perseverança na mudança de comportamento para melhor é de fundamental importância. Nos casos mais simples, a vontade firme e o apoio espiritual no lar e no centro espírita são suficientes. Nas situações mais graves, é necessário associar a assistência espiritual às intervenções médicas e ou psicoterapêuticas. Assim, é importante que a pessoa desenvolva um plano de combate às imperfeições, que, em geral, começa por evitar tentações a fim de não se repetir comportamentos indesejáveis. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontram-se as seguintes orientações. Qualquer pensamento mau pode ter duas fontes: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que se exerça sobre ela. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência e, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Quando surge em nós um mau pensamento,
Podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Por outro lado, nem sempre é possível discernir o certo do errado. O que fazer em tal situação? Jesus oferece uma sábia orientação a respeito, conhecida como regra de ouro. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, Bíblia de Jerusalém. Allan Kardec, por sua vez, orienta como reconhecer um pensamento mau. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. O combate ao vício e à paixão, então, passa por um processo ligado ao nosso combate às nossas inferioridades. Esse processo ele pode ser simples quando a vitória sobre o vício ou sobre a paixão ela não demanda tanto esforço, ou seja, nós conseguimos depilar em nós essas imperfeições. E, com isso, apenas o nosso esforço, o nosso pensamento, o apoio ali de familiares, amigos da casa espírita, são suficientes para que nós debelemos o vício ou a paixão que quer eclodir ou que quer se manifestar. Mas isso nem sempre é tão fácil assim. Aliás, na maior parte das vezes, não é. E com isso exige de nós um esforço sobre-humano, porque justamente é o controle dessa nossa inclinação negativa, dessa nossa má influência, é que vai fazer com que a gente evolua. E muitas vezes nós precisamos evoluir pela dor, ou seja, precisamos passar pelo processo de sofrimento para evoluir. Não porque Deus queira, mas porque nossa inferioridade faz com que nós mesmos nos lancemos na dor. Ou seja, nós não conseguimos agir preventivamente e no início do combate não conseguimos vencer isso por nossa própria força. Por outro lado, como somos espíritos inferiores, somos suscetíveis à influência de outros espíritos. E esses espíritos malfazejos, esses espíritos inferiores, eles se comprazem com o nosso sofrimento e por isso eles nos estimulam a fazer as más escolhas. Por outro lado, todos nós somos acompanhados por bons espíritos, por anjos da guarda ou espíritos protetores, ou denominação que se queira utilizar. E esses bons espíritos nos inspiram a seguir o caminho do bem, nos inspiram a vencer as nossas más tendências e imperfeições. É como o desenho animado, em vários desenhos animados nós temos essa caricatura, essa figura, né, do diabinho que aparece de um lado do ombro da personagem e do anjinho que aparece do outro lado. Um nos inspirando para o mal, para as nossas más tendências. E outro intuindo em nós a prática do bem, a vencer as nossas más tendências. Na verdade, esse confronto bem e mal não é um confronto entre essas figuras que aparecem no desenho animado. É um confronto interior entre nossas más inclinações e nossa vontade de evoluir espiritualmente. A única pessoa que vai fazer vencer um lado ou outro somos nós mesmos. Não vai depender da influência do bom espírito, nem do espírito que está ali querendo nos arrastar para a sombra. Vai depender da nossa escolha e do nosso livre-arbítrio, de nossa capacidade de vencer as nossas más inclinações. Todo comportamento que produz sofrimento a si ou a outrem reflete, em princípio, conduta moral inferior. Existem, porém, algumas ações e atitudes humanas que resultam maiores prejuízos. Como não é possível enumerar todas, destacamos apenas algumas para ilustrar o estudo. Interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham
como num objeto de cobre, a adoração que não resiste à pedra de toque. Um homem que pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que, quando é admirado como fenômeno, quando se manifesta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Prodigalidade excessiva. Se o desinteresse aos bens materiais é uma virtude, a prodigalidade irrefletida constitui sempre, quanto menos, falta de juízo. A fortuna não é dada a uns para ser lançada ao vento, nem a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito de que terão de prestar contas, porque responderão por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Existem vários comportamentos que indicam, que denunciam a nossa má tendência ou a nossa má inclinação e que poderão mais à frente representar um caminho para um vício ou para uma paixão. Um deles é o interesse pessoal. Quando a pessoa ela age apenas por um interesse pessoal, ela está profundamente ligada ao materialismo e ela quer sempre obter um proveito em razão das suas ações. Ela não admite ter uma ação caritativa, ter uma ação caridosa, porque sempre toda ação está atrelada a um interesse e esse interesse a um benefício pessoal. Por isso, essa continuidade de ações ligadas a interesses pessoais denotam exatamente um comportamento egoístico e que, portanto, devemos trabalhar para nos libertar dele. E se, por um lado, o interesse pessoal ele denota esse comportamento egoístico e que precisa ser controlado, por outro lado, também a prodigalidade excessiva. O que é a prodigalidade excessiva? É aquela pessoa que esbanja tudo que tem, que não tem providência, que não é previdente, que não usa a sua riqueza, tudo aquilo que ela tem com sabedoria, não usa em proveito do bem comum. Essa prodigalidade excessiva também denota um vício, também denota um perfil comportamental que vai levar à dor e ao sofrimento. Tudo que temos é usufruto da providência divina. E se Deus nos coloca para algum de nós a possibilidade da riqueza, é justamente para que ela seja usada com sabedoria em prol do bem comum, em prol daqueles que necessitam. E por isso, aquele que age com prodigalidade, ou seja, que não tem cuidado de usar com sabedoria a sua riqueza, aqueles bens que ele tem, ela também denota um perfil ou um papel que precisa ser trabalhado para o progresso espiritual do indivíduo. Criticar e divulgar as imperfeições do próximo. Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Não exemplificar o que ensina. A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Outro ponto também que denota a inferioridade que carregamos é a necessidade de crítica e de divulgar os equívocos, os erros do outro. É lógico que não devemos nos comprazer com os erros, ou seja, não devemos nos silenciar nos erros, mas não há necessidade de divulgar o erro do próximo, de dar notoriedade aos erros, até porque nós também erramos. Essa conduta, então, de fazer fofoca, de fazer intrigas, denota essa nossa inferioridade. Se nós podemos ajudar o outro a se corrigir, primeiro devemos nos corrigir. E segundo, mostrar ao outro como ele deve se comportar
para corrigir aquele defeito, e não apontar o erro e fazer com que todos percebam o erro do nosso semelhante, porque nós também erramos e certamente não desejaremos ser expostos com os nossos erros. Esse comportamento de criticar e de divulgar os erros do outro merece também especial atenção. Outro comportamento interessante é daquele que não exemplifica o que ensina, ou seja, a prática da hipocrisia. Falar uma coisa e ter um comportamento totalmente contrário àquilo que fala. Isso denota não só uma fraqueza do espírito, porque ele tem conhecimento do que deve fazer de correto, mas principalmente que ele quer ditar regras para os outros que nem ele mesmo cumpre. Isso faz com que ele seja uma pessoa sem credibilidade. E, com isso, a depender da condição social dessa pessoa e do poder que ela tenha, pode causar muito sofrimento ao outro, porque imporá aos demais comportamentos que nem ele mesmo consegue realizar. Fraqueza em permitir o avanço do mal. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Não se esforçar para vencer as imperfeições. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Outro sinal negativo do espírito é quando o espírito ele é fraco, ele é contido em combater o avanço do mal. Isso faz com que todos os outros sofram, porque aquele que se omite vendo o mal acontecer, ele também permite que o mal aconteça. Por isso, é preciso vencer essa apatia, essa covardia ou esse receio de enfrentar o mal, de expor aquilo que precisa ser corrigido e agir conforme a correção que necessita, que é necessária. Isso é algo importante para a evolução do espírito, vencer a fraqueza de não se opor ao mal. Outro ponto também importante é não trabalhar as suas imperfeições, não combater as suas imperfeições, ficar no comodismo, aquele comportamento comodista, que sabe que precisa aprimorar algo, mas não quer pagar o preço necessário, não quer se esforçar para vencer aquela má inclinação. Isso também denota uma inferioridade do espírito que precisa ser trabalhada e melhorada. Manter-se vigilante quanto às influências dos espíritos moralmente atrasados. Embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões, já que não têm objeto real? É justamente nisso que reside o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que lhe causam inveja, de que não pode gozar. Acreditar que o ambiente vicioso tem apelo inexorável. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não, porque mesmo dentro da atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Outro problema que precisa ser trabalhado em nós é o de nos mantermos sob a influência de espíritos malfeitores, de espíritos inferiores, de espíritos que se comprazem com o mal. Esse tipo de comportamento denota a nossa facilidade de sermos induzidos, tanto por encarnados como desencarnados. Precisamos ter a ponderação de avaliar essa influência e de perceber se essa influência ela nos leva para o bem ou para o mal. Se a influência nos afasta de Deus, se a influência nos causa sofrimento, se a influência nos leva para o mal, é uma influência de um espírito malfeitor. E, portanto, precisamos combatê-la através da prece, através das leituras edificantes, através da vigilância ensinada por Jesus, orai e vigiai.
vigiai seus pensamentos. Vigiarmos os nossos pensamentos é um mecanismo que vai fazer com que nós consigamos vencer essas influências negativas, essas influências perniciosas. Outro ponto também destacado é a crença de que o ambiente vai influenciar de maneira irrefutável, invencível o indivíduo. Ou seja, nós olharmos para a nossa condição, para onde estamos e dizemos, nós estamos aqui, eu estou aqui nesse meio e não tem para onde eu fugir, não tem como eu praticar o bem se eu vivo aqui no meio de pessoas más, se eu vivo num meio onde as pessoas estão apegadas ao vício. Então, eu vou ter que fazer o que os outros fazem porque eu estou nesse meio. Essa questão foi objeto de pergunta feita por Kardec no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se o meio, o ambiente, seria algo invencível para o espírito. E a resposta é que não, não é invencível. Pode arrastar, pode ser um caminho mais fácil para levar o espírito a se perder, a trilhar o caminho equivocado, mas não é invencível, porque todos têm o livre-arbítrio e, portanto, mesmo o indivíduo num ambiente negativo, num ambiente pernicioso, pode ele resistir a essa influência, o que já será um grande mérito. Ou mais, pode ser ele o deflagrador da luz em meio à sombra. Então, às vezes, o espírito está ali porque ele é o mecanismo que Deus está usando para transformar aqueles indivíduos que estão num caminho equivocado. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para esse nosso módulo desse nosso estudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários sua pergunta, que nós vamos responder com o maior prazer. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que desejam estudar a doutrina espírita ou desejam conhecer os ensinamentos de Jesus. Fique com Deus, muita paz e muita luz.